Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um podcast e hoje nós vamos conhecer a história de vida da doutora Cleidiane. Ela que esteve conosco aqui numa reunião de obreiras abençoada, fez uma palestra muito importante, trazendo para a gente a necessidade dos cuidados da mulher, pois afinal de contas nós estamos vivendo o Outubro Rosa. Então, neste momento, né, da onde surgem muitas dúvidas, ela veio aqui fazer uma palestra com a gente que logo, logo estará também aqui no vídeo para vocês poderem acompanhar. E hoje nós vamos ouvir o testemunho dela, a história de vida dela, o que fez ela querer conhecer Deus, como ela conheceu Deus e como ela chegou até aqui. E antes da gente começar a falar com ela, queria lembrar vocês de compartilharem esse vídeo, enviarem para o máximo de pessoas possíveis. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber notificações do próprio YouTube para você saber quando nós estamos ao vivo ou quando tem algum vídeo, quando tem alguma novidade aqui pelo canal para vocês estarem por dentro de tudo. E também pedir para vocês, dar bastante like. Não se esqueçam de dar bastante like para o YouTube poder entender que você está gostando desse conteúdo, você está gostando do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, e assim ele impulsionar e mandar para as outras pessoas que não conhecem Deus. E através desse trabalho que nós estamos fazendo, poder também estar evangelizando pessoas, alcançar almas aflitas e chegar a quem necessita de Deus. Então, vamos lá. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E também estamos aqui com a minha companheira de podcast, a missionária Larissa, a Miss Lari. Boa noite, pastora. Boa noite. Olha, já estávamos com saudade, hein, de estar juntos aqui já no nosso tem podcast. umas 2 semanas, né, que sim, a é gente muito não bom estar aqui com você. Hoje também para contar uma história que vai inspirar, que vai abençoar a sua vida e conhecer não só a doutora Cleidiane, mas a pessoa que está por trás aí da doutora, que é a Clê, né, como muitas lhe chamam. Então vamos lá? Clê, vamos lá. Vamos falar. O que aconteceu na sua vida? Como que foi a sua infância? Como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus, antes de você conhecer a igreja? Foi uma caminhada bem longa, né? Tenho 13 anos de convertida. Me converti aqui na Mundial. E foi da minha infância, foi uma infância boa. Eu tive, graças a Deus, sempre fui muito apegada à minha família, muito mesmo. E daí iniciou a minha luta. Eu sempre quis, a minha vida inteira, ser médica. Eu não lembro. Você tem esse sonho, então, desde criança? Sim, eu não lembro em que momento da minha vida eu comecei a querer ser médica. Não tenho essa lembrança. Eu acho que todos nós, né, quando é criança, quis ser médico em algum momento. Sim. Eu, pelo menos, eu tive essa vontade de ser médica. Depois eu tive a vontade de ser veterinária. Eu até prestei vestibular para medicina veterinária na época. Então, assim, eu acho que desde criança, querendo ou não, a gente já tem aquele desejo, Quem nunca, né, pastora, pegou aí a blusa do pai, da mãe branca e se vestiu e fingiu aí de ser doutora, de ser doutor. Ou tipo, brincando de boneca, né? Levava as bonecas no médico. Muito. Então, todo mundo acho que tem. Só que o seu floresceu, né? Sim, nossa, as minhas brincadeiras de infância eram muitas ligadas a isso. Eu fazia um hospitalzinho em casa, os brinquedos, os bonecos da minha irmã eram meus pacientes, e é muito legal lembrar disso. Eu e minha irmã lembramos muito disso. E começou uma caminhada em busca desse meu sonho, que durou bastante tempo, né? E era inicialmente tranquilo, mas aí começaram os anos passar, e a luta foi ficando cada vez pior, mais dolorosa, né? E começou a aparecer as dificuldades, né? Sim, porque eu via como algo que era alcançável, né? Que eu conseguiria alcançar com uma certa facilidade. Eu nunca tive dificuldade com nenhuma matéria da escola, nunca tive mesmo. Sempre foi uma boa aluna, sempre teve boas notas. Sempre fui, sempre estava
com facilidade até, de aprender os conteúdos. Nunca tive, eu também não achei que fosse ser algo que fosse me trazer tanta luta, né? Conseguir alcançar esse meu sonho. Sabia que não era fácil, mas que não sabia que seria algo tão doloroso para mim. E daí eu comecei essa minha busca e, enquanto isso, também vivendo outras situações da minha vida, né? Até então, sempre ia na igreja com a minha avó, mas a minha relação com Deus, ela era, digamos, superficial. É aquela da menina que veio, que batizou e seguiu dentro de uma religião católica que não tinha tanta intimidade, né? No caso, a igreja que você frequentava com ela era a igreja católica. Sim. Ou seja, vocês viviam o catolicismo. Sim, mas ela. Eu era muito eu considero que era muito superficial. Você ia junto. Isso. Porque Desde mesmo ali pequenininho? você não sentia, tipo, faltava alguma coisa. Você ia por ir. Sim, isso. E aí, quando foi no início da minha vida adulta, eu tive um relacionamento que no término me causou muita dor. E esse foi a grande virada da minha vida. E eu vivi uma dor tão grande, que eu não sei nem mensurar, não sei explicar o momento que eu vivia. Então você teve um relacionamento. Quanto tempo durou mais ou menos esse 3 relacionamento? anos. 3 anos. Aí você teve uma desilusão. Sim. E com o término desse relacionamento, você chegou a ficar depressiva? Pra você foi uma decepção muito grande e Muito. afetou a sua vida. Sim. Você não se Grandemente. recuperou, rápido. Não. Foi muito tempo e muito doloroso mesmo. E nessa época, foi a época, talvez, que me causou mais dor durante minha vida inteira. E foi a época que Deus me pegou mesmo, assim, pela mão. E antes, até interessante isso, eu passava pela televisão, às vezes, quando eu estava vendo cultos, e aí eu falava, ai, que exagero, mudava de canal. E então, eu sempre fui assim, né? Não precisa. Para eu falar com Deus, basta eu estar no meu quarto e falar com Ele. Eu nunca fui uma menina de estar andando em muitas festas, nunca gostei disso, sempre fui muito quieta. E eu achava que assim estava certo, porque eu era muito quieta, porque sempre fui muito certinha em tudo que eu fazia. Porque assim, a gente aprende, né, desde pequena que você tem que ser uma boa filha, você tem que andar certo, você não pode mentir, você não pode falar palavrão, você vivendo, seguindo essas regras, né, você entende que você é uma boa pessoa e que você, no caso, para quem conhece ou frequenta uma igreja católica, no caso, você entende que você tá fazendo o que eles ensinam, né? Então você fala assim, não, eu tô fazendo certo, então se eu morrer eu vou pro céu, porque eu tô fazendo tudo certinho. Isso mesmo. Né? E é muito rotulado também, né? Que o pecado é algo assim muito grave. Eu não me prostituo, não bebo, eu não vou pra balada, eu não fumo droga, eu não sou envolvida com coisa errada. Então, eu meio que não preciso muito disso que eles estão falando, dessa transformação, de abrir o meu coração. Eu já sou uma pessoa à vista da sociedade correta, eu não ando agredindo ninguém, eu não ando acusando ninguém, fazendo mal a ninguém. Só que aí é que quando a gente tem esse confronto com nós mesmos, nós percebemos o quanto nós precisamos de Deus para transformar o nosso caráter, né? É uma guerra que às vezes não é exterior contra um vício, contra um mal, às vezes é interior. E Deus, ele vem justamente para salvar nós de nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente tem uma fortaleza, né? E a gente só consegue entender uma dor quando você passa por aquela dor. Então, muitas das vezes a gente precisa perder, né? No nosso ponto de vista, nós estamos perdendo para a gente poder ganhar com Deus. E quando a gente não conhece a Jesus, ele permite nós passarmos por situações para aquela dor fazer com que a gente se interesse em conhecer ele, que foi o seu caso. Que foi. Eu fui realmente pela dor.
E vocês falando assim, realmente, eu hoje agradeço tanto a Deus o que eu passei, tanto, pelo jeito que eu sempre fui de fazer tudo muito correto, uma filha muito obediente, sempre, tudo muito dentro da linha. Se não fosse pela dor, eu não sei o que teria sido de mim. Porque depois que eu passei isso, foi que eu consegui enxergar que estava tudo errado na minha vida. Que tinha um vazio muito grande. Como se tirasse as escamas dos nossos olhos, a gente Sim. conseguisse enxergar uma realidade que às vezes a gente não enxergava, que estava velada pra gente. E o início, sabe? Aquele primeiro amor que a gente fala no começo, a gente pensa que vai começar uma caminhada e agora vai ser tudo legal, né? Vai ser dar um mar de tudo rosa. certo. E não foi. E não foi mesmo. Agora, assim, com essa decepção amorosa que você teve, e a gente sabe quem quer ingressar, né, na medicina, ela tem que estudar muito. E como você abalou muito, né? Muito. Você atrapalhou nos seus estudos, Muito. atrapalhou nessa sua caminhada? Muito. Atrapalhou demais. Eu já estava há algum tempo tentando. Eu considero que na época eu estava num grau de conhecimento muito bom, né? E isso foi em 2009. Então, eu estava num grau de conhecimento que eu considero que realmente faltava muito pouco, né? Falando em termos de números, né? Não no caminho que Deus tinha para mim. E daí isso foi em 2009. E de 2009 a 2014, na verdade, não é 2014 não, 2013, foi uma grande luta, mesmo depois. Você conheceu essa pessoa na sua faculdade? Não, foi na escola. Na escola. Colégio. Colégio. E, porque assim, quando que você fez o primeiro vestibular pra medicina? Nossa, não lembro. Não lembro. Não lembro. Foram muitos anos de luta. Foi de 2000 até 2013. Então, em 2009, você estava nesse processo de estudar para você passar no vestibular, porque você queria ingressar como médica. Como médica. E você já vinha tentando? Já vinha tentando, já tinha crescido muito em relação a meu conhecimento. Tava de 2000, que foi quando eu terminei o segundo grau, até 2009, nossa, foi um crescimento incrível, gigantesco, mas não estava preparada, né? Não estava. E aí, quando foi em 2009, que foi o ano que eu conheci mesmo o amor que Deus tem por mim, que foi o grande divisor de águas da minha vida. E nessa época, eu chorava muito, muito mesmo. E quando o primeiro dia que eu coloquei o meu pé na Mundial, eu lembro que eu só chorava. Eu lembro que no primeiro dia eu só chorava. Você se sentia frustrada? Sim. Na verdade, eu me sentia frustrada antes dessa dor que eu senti. Depois que eu comecei Porque você já vinha tentando ingressar, né, na medicina há alguns anos antes de você ter essa decepção. Sim. Na verdade, essa decepção só veio pra piorar mais essa situação, né? Eu considero que até lá eu tava crescendo no meu conhecimento. E só que eu tava errado, eu tinha algumas lacunas dentro do meu coração que só quem sabia que tinha era Deus. Eu não sabia. Eu vim saber depois que eu conheci Ele. Eu vim entender porque que eu passei tudo isso depois que eu conheci Jesus. De verdade. Então, quando você passou por essa dor, você já tinha uma frustração por não conseguir o que você queria, que era um desejo desde criança. Sim. Aí, ainda por cima, veio essa decepção. Aí aumentou, porque além de você ser frustrada na sua carreira, você também estava frustrada no amor. Aí isso fez com que você procurasse uma igreja. Sim. E como que você conheceu a igreja? Foi pela televisão? Foi. Eu tava na sala chorando. E daí vi pela televisão e falei pra minha mãe: mãe, eu preciso ir aí. A senhora me leva? Ela disse: claro, minha filha. E no mesmo dia nós fomos. Ela sempre foi mãezona? Sempre.
sempre acompanhou, Sempre. sempre teve presente. Sempre. Aí quando você chegou na igreja, você não conseguia nem falar. Eu Igual não- a Ana. Não, Chorava. só chorava. Não falava, eu só falava Jesus, Jesus e só falava isso. E não conseguia externalizar nada. Não conseguia pedir, não conseguia nada. Só conseguia chorar. E nessa época eu não estava conseguindo sentir sabor nos alimentos. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de comer. Nessa Muito época, bom comer. Também, nessa gosto época eu não muito. estava conseguindo sentir Mas sabor. você não sabe o porquê? Era alguma Eu doença? Era eu alguma acredito coisa? que eu tive uma certa, não sei se eu posso chamar de depressão, não sei, reacional, não sei. Mas eu foram alguns Você acha que meses. estava ligada ao emocional? Sim, totalmente. Eu não sentia sabor em nada. Emocional e espiritual, eu acho que era. Porque a dor ali no momento, ela meio que vai tirando o seu prazer, né? E a comida é uma fonte de prazer. Né? Então você já não tem mais prazer naquilo porque a dor tá sendo tão grande, aquilo que você tá vivendo tá sendo tão intenso que você mais não consegue ter prazer naquilo que antes gerava prazer pra você. Tanto é que quando a pessoa realmente ela tá passando por algo assim, ela não quer comer, não quer se alimentar, aí você fica forçando, não, mas tem que comer mesmo não querendo por causa do seu corpo, só que é algo realmente que tá ligado ao emocional dela. Mas tinha alguma coisa espiritual, não tenho dúvidas, porque foi no dia, em um dia. Foi como se No eu... primeiro dia que você primeiro entrou dia. na igreja, você já saiu diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu senti como se tudo de ruim tivesse... Peso tivesse Tudo, saído, tudo. né? É como se eu tivesse realmente, sem falar uma palavra, só chamando o nome de Jesus, que eu só lembro disso. Como se ali eu não... Sabe? Como se tivesse tirado uma casca. Eu não sei explicar muito bem. Não dá pra explicar Não consigo. realmente, né? Tem coisas que Deus age de uma maneira sobrenatural e tem coisas que realmente não tem explicação. Mas quando a gente se volta pra Ele, busca Ele, clama, talvez você fala, Jesus foi a palavra que conseguiu sair dessa boca, mas a sua alma estava clamando por Ele, estava clamando pela presença dEle, pela ajuda do alto que só poderia vir dEle. E Ele veio e socorreu você. Né? Então, assim, todas as pessoas que a gente vê na Bíblia aqui, ou até Jesus clamando, suplicando, Jesus ia lá e falava, a tua fé te salvou, seja livre desse mal, seja livre desse peso, seja livre desse pecado, seja livre dessa dor. E com seu choro você conseguiu colocar, expressar pra Deus o que você estava sentindo. Igual Ana, né? Quando Ana foi ao templo e ela ajoelhou pra orar, os lábios dela não falavam nada, ela só chorava. Tanto que Eli achou que ela estava até embriagada pelo comportamento dela. E ela estava ali de todo o coração. Ela fez um voto com Deus, ela passou naquele momento a confiar de verdade em Deus. Porque ela vinha durante muitos anos pedindo, mas nada acontecia. E quando ela realmente deixou que a angústia, que a tristeza do coração dela fosse colocado para fora, ali começou já a mudança da vida dela. Quando ela levantou, ela já levantou diferente. Diferente, que ela derramava a sua alma perante o Senhor. E a mesma coisa foi o que aconteceu Sim. com você. No primeiro dia. Foi no primeiro. E depois desse primeiro dia, você saiu daqui, você já sentiu uma diferença? Sim, nossa, imediatamente. Eu saí me sentindo feliz. Eu conseguia sentir o cheiro das coisas de novo, conseguia olhar pra rua da forma normal, porque eu não tava olhando pra rua da forma que... Era como se você visse tudo cinza. Era como se eu visse tudo cinza. Tudo sem cor, sem alegria. Sem nada. Eu não via. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi comer. E aí? E aí eu senti sabor na comida. Tava gostosa a comida? E aquilo, meu Deus. Eu gosto muito de contar isso, porque foi uma das coisas mais impressionantes que aconteceu na minha vida. Uma experiência que você teve ali real, né? Com o E Senhor daí, Jesus. graças a Deus, até hoje, tô aqui. Mas aí você
se apegou com Deus, você já sentiu uma mudança, você passou a confiar nele. E como que as coisas foram acontecendo? Então, aí nesse dia eu não me converti, né? Aí eu conheci Jesus. E aí eu continuava na minha luta de vestibular, né? Porque eu não abandonei meus sonhos. E eu fazia provas, assim, sabe? Tirei já segundo lugar em Casa de Cultura Britânica, que é um curso bem chatinho de passar aqui em Fortaleza, né? E passava em outras faculdades, em outros cursos, e nada de chegar à minha medicina. A minha medicina. E daí eu resolvia tudo na apostila. Minhas apostilas eram todas resolvidas do início ao fim. E eu sempre fui muito dedicada, né, aos meus estudos. E foi avançando. E aí eu falei com o bispo que estava na igreja na época e falei para ele que eu não entendia por que eu não conseguia passar, por que eu não conseguia. E daí ele foi falar comigo sobre a conversão e tudo. E daí foi quando eu me converti, de fato, né? Eu já estava convertida de coração, mas falar, né, foi só no ano seguinte. Entender, né? Porque assim, quando você veio para a igreja, você sentiu Deus. Você sentiu que tinha alguma coisa diferente e você sentiu ele te mudando. Sim. Porque a angústia, a tristeza que você carregava, aquilo saiu imediatamente. Só que você não conseguia entender o porquê que as coisas não andavam. Sim. Se eu tinha conhecido a Deus, se eu sempre fiz tudo certo, e aí, por que ainda assim não tá dando certo? Então, ele falou comigo da conversão e tudo, graças a Deus me batizei. E aí, nada. E você pensou em desistir em algum momento? Pensei apenas. Apenas pensei. Mas não relaxou nos estudos, nada assim? Não, assim, teve dias que sim, né? E minha irmã falou pra mim assim, uma vez eu falei pra ela, Marcela, eu vou parar, eu não aguento mais. E aí ela foi e disse assim, então você não quer. Porque se quisesse, não ia ela só disse isso, então você não quer. É isso aí. E aí eu parei e pensei, é mesmo? E eu quero. Você vê, mas eu às não vezes posso parar. O cansaço é tanto que a pessoa, se ela se render àquele momento de cansaço, ela para aquilo que Deus tinha para ela. É por isso que uma vez eu li uma frase e é muito certo, assim, se você está cansado, você não precisa parar, você pode descansar, né? Porque se a gente anda muito tempo, a gente anda, corre, aí vem o cansaço, não pode ver um pé de árvore, vamos ficar aqui na sombra. Só que você tem uma longa caminhada pela frente, não para ali, não retrocede. Continua, descansa, respira e continua. Então, nesse momento que o cansaço bateu, Deus usou a sua irmã para te confrontar, ver realmente é isso que você quer, então você não precisa parar, você não pode parar, você tem que continuar. E eu via meus amigos, quantas pessoas passaram por mim e conseguiam e ia lá, fazia, parecia tudo tão simples, tão fácil para todo mundo, e eu fazia simulados e tava Sua mãe tudo chegou certo. a comentar comigo que você chegou até a dar aula, os seus alunos passavam e você não passava. Isso. Até e a minha mãe por trás, né, sempre me apoiando, e minha irmã me apoiando. E eu olhava assim, eu ficava muito, muito desesperada. Tinha aquela expectativa, né? Isso, mas assim, eu olhava assim, meu Deus do céu, minha mãe e minha irmã me apoiando e nada, e aquilo era cada vez mais doloroso. E tem você depender, né, porque para estudar a gente precisa se dedicar muito, então não dá para estar estudando, trabalhando o tempo inteiro, não dá para fazer isso. E tem a base da família da gente,
e outro ano, e o outro ano, e outro ano, e nada, e 10 anos, e nada. E comecei a dar aula, e nada, até conhecer o Bispo França. Foram 10 anos. Foi mais. Foi mais. Foi de 2000 a 2013. 13 anos. 13 anos e eu não entendia e eu resolvi. Mas você conheceu o tudo. Bispo França em 2012. No finalzinho, né? Foi. Final de 2012. Foi exatamente quando eu praticamente 2013 já. E aí, mas eu conheci, assisti os cultos e tudo. E aí mais um ano e nada. E foi muito tempo. Se eu for contar cada detalhe, são muitos detalhes. Foram 13 anos exaustivos, né? Muito. Deitar na cama e ver tudo acontecendo, ver sua mãe envelhecendo, ver sua irmã crescendo, você crescendo, você sendo a irmã mais velha, e você ali. E o que você queria, nada. Você se sentia pressionada, querendo ou não, pela Sim, me senti muitas situação. vezes. Mas eu sempre falo isso. Tem uma frase que eu sempre falava para Deus. Eu sempre falava: Senhor, se eu não estiver preparada, então não permita que aconteça. Eu nunca fiquei revoltada com Deus, culpei Deus. Nunca. Ele sabe disso. Eu nunca fiquei assim. Eu sempre entendi que se não chegou o dia, é porque ele não achava que era o dia. E você também nunca deixou de perseverar. Não. Porque tem muita gente que elas nadam e morrem na praia. E nem você lutou durante 13 anos. Tem gente que luta 2 anos e acha que é muito tempo. Já quer desistir, né? Então, não, isso não vai dar certo, então vou mudar pra outra coisa. E fica aquela, sabe? Ela não tem uma disposição, ela não tem coragem para perseverar, para continuar naquele desejo que ela tem no coração. Porque eu vejo assim, e tá na Bíblia, né? Que os desejos do nosso coração são colocados. Quando você se entrega de fato, de verdade para Deus, o nosso desejo, o desejo de Deus passa a ser os nossos desejos. Então, se você tem aquele desejo no seu coração, é porque Deus permitiu que você tivesse. Sim. Então, realmente, eu também vejo da mesma forma que você. Se não aconteceu antes, é porque você não estava pronta. De repente, se Deus te desse isso antes, ele poderia perder sua alma. Uhum. Então, vocês conseguem entender o que eu falei que eu entendi, porque até 2009 existia um crescimento de conhecimento, mas eu não podia. Estava pronta. Não podia. Eu precisava conhecer a Jesus. Então, eu consegui... Eu fazia exatamente isso. Passava o ano inteiro me dedicando muito. Aí, no final do ano, fazia a prova, não dava certo, chorava. Começava tudo de novo em janeiro. Tudo de novo. E de novo. Ano após ano. Sempre. E cada vez me dedicava mais. Então, quando eu não conseguia aquele ano, no ano seguinte, eu olhava, e o que tá faltando? Faltando isso. Então, esse ano eu vou fazer isso. Então, no ano seguinte, então esse ano eu vou fazer isso. Ia. E lutava realmente. Lutava. Não é só que eu fazia uma prova. Eu lutava realmente. Você usava as dificuldades, os nãos, talvez, que você Sim. recebia, como ali um incentivo, um trampolim para você subir cada vez mais, se dedicar cada vez mais, né? E como a palavra de Deus fala, e até a pastora comentou, é uma necessidade. Nós temos a necessidade de perseverar se a gente quer alcançar aquilo que nós desejamos. E o querer, Deus coloca no nosso coração. Só que a palavra fala que o realizar também é dele. Né? Também Ele dele. realiza. Tanto querer quanto realizar vem de Deus. Só que nós temos que ser fortes e corajosos, porque o processo, muitas das vezes, é doloroso, é difícil. E é aí que muitos param, né? Desistem. Em 2013, finalzinho de 2013 para 2014, não sei precisar para vocês
se foi no começo de 2014, no final de 2013, eu falei assim, Senhor, eu não quero mais. Cansei. Eu quero ser médica, mas eu não quero mais sofrer com isso. Não é que eu tô sendo covarde. Eu não aguento mais. Porque eu realmente me dedicava muito, né? Eu parava, chorava. No ano seguinte, eu me dedicava mais ainda. E mais, e mais, e mais. Então, em 2013, eu consegui conversar, pedi um momentinho com o bispo e consegui conversar com ele. Então, quando eu consegui conversar com ele, ele me levou para uma salinha e daí foi eu e a minha mãe, né, durante a conversa. E eu falei para ele tudo que eu estava sentindo, né? Falei para ele tudo que eu estava sentindo e uma das frases que sempre tá na minha cabeça até hoje é ele ter falado pra mim. Eu falei pra ele que eu tava falando esses dias pra vocês, né? Que é uma frase que acho que foi uma das frases mais dolorosas que eu já falei na minha vida. Porque eu sempre tive fé, eu sempre fui certinha e tudo que nem eu tô falando. E já tinha quantos anos de convertida? De 2010 até 2013, pra mim já era muito tempo. Hoje eu sei que não é, mas eu falei pra ele que eu não achava que eu não tinha mais, que eu tava desistindo porque eu não tinha mais fé pra conseguir. E eu disse aquilo com muita dor no meu coração. Muita, muita, muita dor. É como se eu estivesse machucando Deus quando eu dissesse isso. É como se eu estivesse falando pra uma pessoa que me dá tudo e que me deu forças pra lutar até naquele momento, e eu dissesse pra ele que tô desistindo. E essa palavra desistir pra mim é a pior. Eu não consigo, eu sou muito resistente a desistir, a usar esse termo desistir. Então eu falei pra ele e doeu muito, muito falar pra ele isso. Eu realmente sentia eu machucando a Deus. Daí o bispo França olhou pra mim e falou assim: agora não vai ser mais pela sua fé, agora vai ser pela minha fé. E aquilo ali, aquele momento ali, foi o grande momento da minha vida, porque a partir daquele dia eu comecei a passar em todas as provas que eu fazia. E foi uma seguida da outra. Eu fui recebendo os resultados, eu fui recebendo as ligações e fui fazendo. Você passou em todas? Você teve pra escolher? Sim. Sim. E aí, tô aqui hoje, graças a Deus, formada, médica, pra glória de Deus. Então, naquele momento, o bispo, ele falou: você pode até desistir, mas agora vai ser pela minha fé. Sim. E você acreditou na palavra dele, né? Porque você viu que era Deus falando através da boca dele. Que era Deus falando pra você: tá bom, você quer desistir, mas eu não desisto de você. E nem dos sonhos que eu tenho E nem dos sonhos que eu tenho pra você. Então, eu vou usar a boca dele, você vai lá e vai fazer mais uma vez, e agora você vai passar. Não tem jeito. Uma hora vai dar certo. Uma hora, a sua hora vai chegar. Aí você passou em todas e você teve opções, né? Uhum. Então, não quero essa porque não é tão valorizada. Não quero aquela porque não é assim. Exatamente. Não quero essa porque é muito longe. Não quero aquela porque... Então, vou escolher essa. Embora você escolheu uma que te levou pra longe, né? Acabou que você foi pra ficar sozinha, né? Porque você teve que ir pra longe da sua família. E aí, um ano depois de formada, eu fui pro monte. E durante esse um ano de formada, eu perguntava a Deus sempre: por que aqui? Por que E na hora aqui? da sua escolha, por que você escolheu mudar de estado, ir pra... Foi um consenso entre mim, minha mãe e meu tio. A gente conversou bastante. Vocês analisaram as melhores opções. Sim.
E daí eu tava tão feliz, eu não tinha nem um pouquinho de medo. Nenhum de ir. Você foi morar onde? São Paulo. E eu tava tão assim, feliz e uma certeza tão grande que era Deus que tava me colocando pra ali. Eu tinha tanta certeza que eu fui com zero medo. Zero medo, zero dúvidas. Zero. Você tinha certeza que era aquele lugar. Sim. Eu não tinha nenhuma dúvida. Eu só pedi a Deus pra me dizer o porquê. Por que tão longe? Só isso. Aí depois de 1 ano de formado, você foi perguntar pra Deus o porquê. Sim. E aí no monte ele me respondeu. Através de uma pessoa que eu não faço a menor ideia quem seja hoje. Só sei que trabalhava na igreja, né? Que estava na igreja. E não sei... Ela não sabia nada da minha vida, nada de nada. E ela chegou pra mim no meio da oração e falou que Deus tinha me colocado... Falou assim, eu te coloquei naquele lugar pra você desabrochar. Assim, ela não sabia nada da minha vida. Desse jeito. Então, eu me acalmei. Parei de perguntar por quê. Que foi pro seu amadurecimento. Pra você ser da forma que ele queria que você fosse. Às vezes a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto, né? A gente cria aquela zona de conforto, a gente tem aquele nosso mundinho. Então, de repente, a gente não consegue desenvolver o que Deus quer pra gente, porque a gente se apoia muito nas seguranças que a gente tem. E querendo ou não, você foi pra um lugar longe, sozinha, sem conhecer ninguém, e começar uma nova vida, do nada, né? Do nada. Então, assim, realmente foi pra Deus mostrar pra você que você só pode depender totalmente dele. Aí hoje é formada. Sou, pra glória de Deus. Doutora. Tudo certo. Podemos dizer também que o deserto que você passou preparou você pro destino. Exatamente. Que destino pra você. E a gente sabe que tem muitos médicos que não acreditam em Deus, que... pastora, deixa eu perguntar. Eu sempre tive essa dúvida. Como que a gente sabe que dentro das faculdades, das escolas, apesar do Estado ser laico e você poder falar abertamente da sua religião, da sua fé, querendo ou não, você enfrenta certas resistências. Sim. Eu, por exemplo, quando eu estudava no ensino médio, eu já enfrentava isso por parte dos professores de certos assuntos. Olha, eu fui obreira muito novinha, com 14 anos eu fui obreira. É muito difícil você ser uma adolescente cristã. Pelo menos era, né? Na minha época. Acredito que continue sendo. Então, assim, o preconceito é muito grande. Porque na cabeça deles a gente não tem vida, né? Sim. Pelo contrário. Então, como que era essa questão, assim, da sua fé na sua rotina de estudos e diante do conhecimento que você estava obtendo ali? Porque vocês, querendo ou não, você se depara com certas ideias, opiniões, que às vezes confrontam com aquilo que nós acreditamos. Então, como que era essa questão, assim? Como é que você lidava? Como é que você enfrentava isso? Já durante a faculdade, eu já tinha muito hoje, mais eu consigo falar melhor para vocês da minha prática clínica hoje. Mas já durante a faculdade, enquanto estudante, enquanto eu ainda não estava praticando, eu já tinha muito fixo na minha cabeça que existem as doenças espirituais e da carne. Então, eu sempre consegui diferenciar muito isso. Porque, na verdade, assim, o tempo de preparo que você teve, você já foi com um amadurecimento espiritual muito grande, né? Você já tinha um amadurecimento espiritual. Sim. É diferente de quem começa do zero. Do zero. E minha faculdade, em relação à parte da minha fé, foi muito, muito tranquila, né? Eu enfrentei dificuldades no convívio social mesmo, por conta disso que a pastora falou. É muito
difícil mesmo, né? Porque existem grupos, alguns grupos eles se reúnem, vão para festas e é uma coisa que você não vive, não é a sua realidade. E eles acabam nos excluindo, né? Exato. Porque, tipo assim, não, você não vai com a gente pra festa, você não curte isso, então você também não precisa ficar na escola com a gente. Mais Exatamente, ou menos assim. Então, existe muito isso, infelizmente. Mas Deus foi tão maravilhoso que a pessoa que ele colocou lá, que foi igual uma irmã para mim, e é uma menina de muita fé, muita, que ficou, é uma grande amiga minha mesmo, e ela esteve comigo e eu com ela durante toda a faculdade, a gente se ajudou Deus colocou uma no caminho da outra. Colocou sim, desde o comecinho, desde o primeiro dia. E a gente foi cada vez se conhecendo, vendo que os gostos eram iguais, vendo que os valores, exatamente, os valores. Acho que o que tem mais de semelhante entre mim e ela são os valores mesmo. Então, assim, eu senti, assim, alguma repulsa de grande parte dos colegas de sala. É meio que natural também, né? Mas não me afetou tanto, não. Às vezes eu fico chateada, mas depois eu não ligava muito, não, assim, sabe? E daí, depois comecei, a gente fez durante a faculdade um grupo de oração. Que legal. Com todo mundo que era evangélico da faculdade, não só da minha sala. Uhum. E então foi durante um bom tempo desse jeito, foi uma coisa muito legal que a gente fez. Você fazia uma célula dentro da faculdade? Fazia. Uhum. Muito legal. Foi muito legal isso. E daí também passei por muitos milagres durante a faculdade. Eu imagino. Muitos mesmo, em relação a provas, em relação a doenças, sozinha. Foi o período que eu perdi. Deus chamou minha avó, e minha avó é que nem... Eu sempre fui muito apegada e foi um sofrimento muito grande, né? E eu tive que escolher reprovar ou então vir aqui. E Deus foi fazendo milagre em cima de milagre, assim, é algo realmente sobrenatural. Cuidados de Deus, você vê a mão de Deus literalmente agindo ali, né? Sim, em tudo. E foi assim até o final da faculdade, do jeitinho que ele tinha pra mim. E aí, agora, recém-formada, como é que foi esse ingresso assim, no mercado de trabalho? Então, eu sempre tive uma dúvida de como que eu vou fazer pra conversar com meus pacientes. E tudo pra mim, eu digo, pra glória de Deus. Porque, se Deus quiser, vai dar certo. E sempre tive essa dúvida, mas tá tão bom. Não é difícil falar sobre Deus nas consultas. Na verdade, os pacientes gostam de ouvir. Você acaba evangelizando. Acaba. Acho que durante esse tempo, boa parte dos pacientes, eles precisam, a gente nota que eles precisam de uma palavra, sabe? Algo a mais, né? Daquilo que você pode oferecer. Sim. Com o conhecimento, humanamente falando, né? Sim. É muito notório a necessidade que as pessoas têm parece que falta realmente alguma coisa. Pra mim é muito fácil ver isso durante as consultas. E você consegue ver, porque você tem uma visão espiritual, né? Você consegue ver quando a pessoa chega no hospital, você vê que aquilo não é uma doença, é algo espiritual? Às vezes sim. Não acho que sempre, mas às vezes sim. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade até de discernimento, né? Deus vai dando discernimento. E hoje você se sente realizada? Bom, hoje me sinto. Eu acho que ainda não entendi que eu sou médica. Tipo assim, tá como quem sonha. Isso. Porque é tanta correria, a gente trabalha tanto. Agora sim, você não voltou pra Fortaleza, né? Você ainda só não. vem pra passear. Ou seja, você já saiu empregada, então, sim, da faculdade. Com 15 dias eu estava trabalhando, até receber o CRM,
A gente Já estava trabalhando. Já. E não é só em um lugar, né? Não. Não, o médico, na verdade, ele tem uma certa facilidade para trabalhar em vários lugares, assim. Mas a gente sabe que também tem muitos médicos desempregados que não conseguem exercer a profissão. Infelizmente, isso tem sido uma realidade, né? Acaba existindo, né? Por conta de repente, decepções que teve, não conseguiu manter, né? Se manter ali vivendo aquilo. A gente ouve muito pessoas que procuram a gente e falam: eu me formei em médico, não consegui fazer uma especialidade, não consegui escolher o que eu realmente queria ser. Fez a faculdade toda, mas não conseguiu decidir em qual área trabalhar, e acaba que vai acumulando aquilo e a pessoa não consegue chegar no que ela tinha desejo de chegar. Diferente de você. Você chegou aonde você queria chegar, você saiu da faculdade empregada, e você é disputada, vamos dizer assim, um pouco disputada. Ai, graças a Deus, eu realmente não tô com dificuldade pra trabalhar, não. Graças a Deus, tem bastante oferta. Tem mesmo. Pra glória de Deus, tem. Eu tinha esse receio mesmo, quando me formei. Onde é agora? O que eu vou... E agora? Não tem muita amizade, porque, né, não tem mesmo. Como eu falei, a gente é um pouco isolado, assim. Não tem muitos amigos que indicam que isso. Eu não tinha, na verdade. Tenho alguns, graças a Deus, que eu gosto demais, mas não tem. Agora você está trabalhando na parte de clínica médica. E você pensa em se especializar em alguma outra coisa? Penso, sim. Eu sei algumas áreas que eu gosto muito, mas ainda estou em oração para saber o que Deus tem para mim. Enquanto isso, vai seguindo trabalhando. Na clínica. Entendi. Então, essa é a história de vida para você ver o quanto que é importante você não deixar de perseverar. Ela perseverou durante 13 anos. Gente, 13 anos é praticamente menos do que ela teria que estudar para se formar, né? E ela não desistiu. Ela não nadou e morreu na praia. Pelo contrário, ela continuou acreditando depois que ela conheceu a Deus. Ela continuou acreditando, ela não duvidou. E ela creu que se ela tinha aquele desejo, é porque Deus tinha colocado e ela ia conseguir com a ajuda dele. A mesma coisa para você, gente. Você que tem um sonho, você que tem um desejo no seu coração e você fala assim: pastora, parece impossível. Não, não é impossível. Prova disso, temos aqui a história da doutora. Então, pegue isso para você. Para de pegar para você coisas que não influenciam na sua vida, coisas que não vão fazer você ir para frente. Às vezes é mais fácil você ouvir palavras negativas do que você ouvir palavras positivas. É mais fácil você desistir do que você continuar. Então não desista dos seus sonhos. Continue lutando, continue perseverando e continue acreditando, confiando, lembrando que tudo aconteceu na vida dela porque ela depositou a fé, a confiança dela total em Deus. Então não se esqueça que a sua confiança tem que estar em Deus. Então, muito obrigada, doutora. Obrigada eu, gente. Agradeço muito estar aqui com vocês. Que Deus abençoe e que decida logo se vai voltar para Fortaleza, se não vai voltar para Fortaleza. Não tem problema, né? Que tá sempre aqui visitando a mãe também, sempre que tem uma folguinha. Aí dá pra gente matar um pouquinho a saudade. E obrigada, Lari. Obrigada, foi muito bom estarmos aqui juntos em mais um podcast. Não se esqueça de compartilhar, de deixar seu like e deixar também aqui o seu comentário. Rê, só pra terminar, Clê, né? Só pra terminar aqui, você olhando pra Clê lá de trás, aquela menina sonhadora que tava no processo, você olhando pra ela, o que você diria pra ela hoje? Nossa, eu já me fiz essa pergunta. Eu diria... Depois de viver e alcançar tudo que você conseguiu alcançar, tudo que você conquistou, o que você diria assim pra ela? Eu diria pra ela parar de ter medo. Era a frase que eu diria. E diria isso todos os dias pra ela.
Não tenha medo. Agora, já que você... Vamos rapidinho, gente. Já tá acabando. Você acha que o medo influenciou? Sim. Sim, com certeza. Bastante. Eu tinha muito medo de não conseguir, eu tinha muito medo de decepcionar minha família, eu tinha muito medo de decepcionar a Deus, eu tinha muito medo E até quase lhe paralisou em um determinado tempo. momento. Né? Então é isso. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. corajoso. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo podcast. Não se esqueçam de compartilhar. Não se esqueçam de ativar as notificações. Não se esqueça de deixar bastante like. Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.